o que tem a ver, como o remédio atua na ansiedade, né? Então, primeiro eu preciso explicar o que é um neurotransmissor. Neurotransmissores são substâncias químicas que estão no nosso cérebro e que realizam a conversa entre os neurônios. Então, o nosso cérebro ele é composto por células chamadas neurônios, e essa conversa entre eles é por meio de energia elétrica. Então, é da mesma forma que acende a luz aqui nessa sala de atendimento. Mas como uma reação química gera energia elétrica? Eu não vou entrar nessa aula, né? Mas lembra lá na escola, quando tinha feira de ciências ou algo assim, ou até nos livros mesmo que mostrava o limão acendendo uma lâmpada? É uma reação química se transformando numa energia elétrica, gerando energia elétrica, tá? Então é isso que acontece. Esses neurotransmissores, então se são eles que conversam entre si, a gente precisa que eles estejam regulados. Assim como o fio do chuveiro ele precisa ser um fio mais grosso, mais espesso, mais resistente do que o fio que vai só acender uma lâmpada, para que ele consiga transmitir essa energia, a mesma coisa é no cérebro, quando está acontecendo essa conversa entre os neurônios, que a gente chama de sinapse. Então, existem esses neurotransmissores. Essas substâncias químicas, na pessoa com depressão e com ansiedade, elas estão desreguladas. E esse é um dos motivos que remédio para depressão e ansiedade, às vezes, eles convergem. Às vezes é o mesmo remédio, remédios parecidos. Qual é o nome desses neurotransmissores? Dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA. Então, esses são os principais que a gente vai usar aqui para a questão de ansiedade. Então, os dois tipos mais comuns de remédio é o benzodiazepínicos. Eu vou repetir. Os dois tipos mais comuns de remédio que a gente vai usar aqui é benzodiazepínicos. O que é um benzodiazepínico? São remédios como o diazepam, alprazolam, que a gente conhece aí no senso comum como calmante, né? E ele tem essa função mesmo de relaxar. Então os neurônios eles estão ali muito agitados, e aí esse remédio ele entra e relaxa um pouco essas conversas, essas trocas, esses neurônios. Como uma panela quente que você joga água para esfriar. Então é isso que acontece. E esses remédios eles atuam de forma mais rápida para isso, tá? Ele já tem um efeito ali no dia, tá? Agora tem um outro tipo de remédio. Só para deixar claro, esse tipo de remédio que eu falei antes, o diazepam e alprazolam, eles vão atuar no neurotransmissor GABA, tá? Agora, tem um outro tipo que é o antidepressivo. Esse tipo ele vai atuar nos neurotransmissores dopamina, serotonina, noradrenalina. E o principal que a gente fala é a dopamina, que é o neurotransmissor, que é a substância química no cérebro responsável pelo humor, para reduzir o estresse, para motivação, para prazer. Tá? Então, a pessoa que está com depressão ou com crise de ansiedade, ela está com esses números baixos. Então, ela precisa tomar medicação, muitas vezes, tá? Não é sempre, mas muitas vezes ela precisa tomar medicação para conseguir equilibrar esses neurotransmissores. Tem outras formas de equilibrar que eu vou falar no próximo vídeo, mas a medicação é uma delas. E o que se sabe é que a forma mais eficaz de tratamento hoje é medicação associada à psicoterapia. Lembrando que psicólogo não medica, então precisa de um médico para receitar esses remédios. Esses remédios também, os antidepressivos, eles são de longo prazo. Então a pessoa não vai tomar hoje e sentir o efeito hoje,
Por isso que alguns falam, ah, mas eu tomei o remédio e não vi diferença nenhuma, porque realmente não faz diferença, não faz efeito assim. Ele é a longo prazo. E aí tem uma outra questão. Por vezes, precisa de uma adaptação. O remédio pode ter efeito colateral e nem sempre acerta de primeira. Imagina remédio para dor de cabeça. Eu converso com uma pessoa que toma Dorflex, eu converso com a outra que toma dipirona, e eu converso com outra que toma Tramal para dor de cabeça. E que fala, ah, aquele remédio não funciona para mim, o outro não funciona para mim. Então, tem uma diferença de organismo, uma diferença de aceitação, tem sim. Então, esses remédios para tratamento de ansiedade, ele também pode passar por esse processo, tá ok? Tem os beta-bloqueadores também. O que os beta-bloqueadores fazem? Eles vão atuar no sintoma, naquele sintoma que você sente fisicamente. O coração acelerado, o tremor das mãos, a sudorese, tá? Então esses remédios atuam nesse sentido. E aí eu quero deixar um bônus nessa aula aqui, de conhecimento, é que algumas coisas fazem ter essa dopamina que a gente precisa, só que não faz ter de uma forma saudável. E aí um exemplo que eu vou usar é a cocaína. Eu nunca vou falar para o meu filho, para minha filha, que usar droga é ruim. Porque um dia ele vai lá, experimenta e ele tem prazer. Mas como assim então? Meu pai falou que usar droga era ruim, eu tô me sentindo bem, eu tô sentindo prazer usando droga. Então o que eu falo é, olha, a consequência é ruim. Mas usar a droga dá prazer, tá? Assim como tantas outras, como comer comidas calóricas, libera uma dopamina. Mas essas dopaminas que eu tô falando, elas não são tão saudáveis, tá? E aí eu vou explicar isso depois também. Como ter a dopamina de uma forma saudável, certo? Então é isso que o remédio faz no seu organismo. Precisando, busque ajuda. Até o próximo vídeo, onde eu vou explicar outras formas de equilibrar de forma saudável também e sem uso de medicamento essa dopamina. Até mais.